falar de um assunto que não me diz respeito nenhum. Eu que sou um anjo, sou uma pessoa abençoada, caridosa, né? Uma pessoa que só anda em bons caminhos. Falar sobre orgulho e vaidade, coisa que eu nem lembro mais do que é difícil, né? É bem difícil. Mas, o que se fazer? E o anjo-chefe passou a missão, e missão é para ser cumprida, né? Missão é para ser cumprida, então vamos começar. Dando início aqui, para a gente ter um parâmetro, eu trouxe Eclesiastes 3, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que com ele os exercitar. Tudo fez formoso ao seu tempo, também por um mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o fim até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor do que eles alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que o homem coma e beba e goze do bem e ele do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. E assim prossegue nos escritos o valor de Deus em nossas vidas e as lições que devemos tirar de nosso viver. Como definição, egoísmo vem do latim, é eu. Ismo, atração, amor por mim. Orgulho, nosso irmão Emmanuel fala no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções do Espírito, no capítulo 7, o item 11, e nosso irmão Emmanuel diz o seguinte: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que vos concede e de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensivo a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz. Que a vontade de Deus venha em meu auxílio
para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ora não. Por esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Lembrem dessa frase. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que as do pobre. Julgam que os títulos de riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus vos retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o rico. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Está perguntando. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos ingeram. Quando a gente busca tentar entender uma passagem do Evangelho, a gente primeiro estuda e procura em nós vestígios de que aquilo vai fazer diferença na nossa vida. Quando a gente busca orgulho, egoísmo, e a gente começa a virar a câmera para dentro de nós, a gente se apercebe que isso está entre nós, está dentro do nosso ser, no dia a dia. No dia a dia. E o Evangelho traz a seguinte missão: é preciso extirpar o orgulho dos nossos dias, para que a gente consiga viver de tal forma que a vida seja feliz. Haverá sim um dia em que todas as pessoas se ajuntarão para se ajudarem mutuamente. Ninguém vai escapar. Quando Jesus, no início de tudo, trouxe os exilados de Capela, inteligentíssimos, evoluidíssimos materialmente e com um senso moral muito decaído para a terra, ele, Jesus, os prometeu que se eles contribuíssem para o crescimento do povo nativo dessa terra, para que esse povo acordasse e multiplicasse as razões do amor, Jesus nos recompensaria com a volta para a terra prometida. Isso vem acontecendo com o tempo. Tudo evolui. Todos nós evoluímos. Aquele que adentrou nessa casa agora há pouco, tremendo, já não é o mesmo. Já é outro. Todos
nós temos dois valores: o valor da confiança e da desconfiança. Eu trago aqui uma fala do professor Clóvis de Barros a respeito desses dois valores, que serão importantes aqui no entendimento do nosso bate-papo. O professor Clóvis, ele diz o seguinte, que a mãe dele ensinou ele a confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas. E que ele sabe, que ele estuda filosofia, e ele sabe que confiar nas pessoas é um grande valor. Um valor necessário. Porque senão a gente não vive. Se você não confiar de alguma forma, você não sai de casa. Se você não confiar de alguma forma, você não põe dinheiro em banco. Quando o seu dinheiro some lá, eles te dão um papelzinho falando que você tem dinheiro, que você acredita. Se você não confiar no seu vizinho, você não abre a porta para ele. Olha um exemplo de confiança. Todos nós aqui saímos de nossas casas hoje cedo em direção a essa casa. Nada poderia garantir que essa casa estaria aberta. Nada poderia garantir que teria algum trabalho aqui. E no entanto a gente veio. A gente veio numa confiança cega. Você sai de casa sem saber se você vai voltar, mas você sai numa confiança cega. E isso é um valor. É um valor necessário para as nossas vidas. Aí ele continua. Da mesma forma, minha mãe ensinou a não confiar em todo mundo. Agora você imagina, a mãe dele ensinou ele que ele deve confiar nas pessoas. De repente a mãe dele ensina que ele não deve confiar em todo mundo. E ele busca na filosofia a verdade sobre isso. Não se pode confiar em tudo. Muitas das vezes, pelo desconhecimento, pela falta de ciência, nós somos enganados. Então é preciso buscar um consenso, uma razão, para que a gente tome a decisão certa. Se todas as decisões certas, desde quando nascemos, tivéssemos tomado, já seríamos anjos, como eu, né? Que era um anjo quietinho lá, pediram para eu vir aqui falar do Evangelho, aí eu tive que vir, né? Assuntos abordados de forma mais sutil, que mudam o nosso ser. E cada palavra que se diz aqui tem uma responsabilidade de carregar uma conduta, de fazer um direcionamento. Então, terão pessoas aqui que confiarão em mim, em tudo que eu disser, e podem tropeçar. Outras não confiarão e podem deixar a oportunidade de lado. Esse bom senso que a gente está buscando, esse consenso de análise, e para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa buscar os sábios da antiguidade que deixaram os legados para a nossa caminhada. Eu tenho uma historinha aqui para contar a respeito dessa confiança e dessa desconfiança. A historinha de um rato, numa fazenda. Ele chega no buraquinho da parede e ele vê que o dono está abrindo um pacote e é uma grande ratoeira. Ele fica desesperado, sai correndo e vai até a galinha, até o galinheiro, e fala: tem uma ratoeira na fazenda, tem uma ratoeira. A galinha olha para ele: ô meu filho,
Lembra alguma coisa? Lembra uma palavrinha disso? Dessa resposta da galinha? Egoísmo. Aí ele sai correndo e vai até o chiqueiro e fala para o porco: tem uma ratoeira na fazenda. O porco fala: Barney, você vai me tirar do sério? Ratoeira é problema seu, eu não tenho nada a ver com ratoeira, eu nem vou caber dentro dela. Vai embora, vai cuidar da sua vida, te protege. Aí ele vai na vaquinha e fala para a vaquinha: tem uma ratoeira lá na fazenda. A vaquinha fala: olha, eu não posso pedir, não posso fazer nada, não posso entrar lá dentro, não posso tirar a ratoeira, não posso fazer nada por você. Isso é um problema só seu. Vamos colocar um parêntese aqui por enquanto. Quantas vezes alguém nos acorre buscando consolo, carinho, acolhimento, e a gente simplesmente fala: eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema seu. Quantas são as vezes na nossa vida? Vamos fazer um pequeno retrocesso. Quantas vezes a gente já fez isso? Então, é algo para se pensar. Eu sempre disse que uma palestra espírita é uma hora de meditação. E a ciência já provou que a meditação cura. A meditação cura. E essa meditação, que é uma meditação guiada, os nossos cérebros estão sendo guiados pela espiritualidade. Eu gostaria de repetir Paulo aqui: já não sou eu que falo, é Jesus que fala por mim. Ainda não consigo repetir Paulo, ainda não consigo repetir Jesus quando ele diz: eu e o Pai somos um. Como eu disse para vocês, eu sou um anjo muito pequenininho ainda. No entanto, a gente está buscando esses parâmetros de ensinamento para que os nossos passos e nossas escolhas sejam mais assertivas. E é preciso, enfim, buscar nessa diretriz tudo que possa fazer ao nosso alcance para conseguir um aclaramento da mente e do coração. O exercício da caridade é a maior bênção que existe para todos nós. O exercício da caridade pode começar forçosamente. Eu posso ajudar alguém que está mendigando na minha porta para ele sair da minha porta. Eu posso doar um dinheiro para uma pessoa, para um pedinte, para ele parar de me amolar, de perturbar minha cabeça. Quantas vezes se faz isso? Quantas vezes a gente faz isso porque tem outro olhando? Quantas vezes a gente faz isso porque tem uma câmera filmando eu fazendo, entregando a cesta básica, dando pão, distribuindo uma marmités? Tem uma câmera filmando? Nossa, que incentivo à caridade! Mas a espiritualidade diz o seguinte: o mal não existe. Alguém discorda? Existe a ausência do bem, porque o bem é Deus, o bem é o amor puro. E quando a gente se afasta desse amor puro, desse Deus, a gente adere-se a um triste, que nos vai fazer sofrer, que vai derrapar com os nossos joelhos no chão,
e sentiremos dor. Quando a gente busca o conhecimento que vai nos elevar, a gente começa a ver que a caridade, que é totalmente o inverso do orgulho, a caridade nos afasta do orgulho. E o orgulho e o egoísmo são natos do nosso ser. O egoísmo, inclusive, tem uma explicação muito lógica. Desde o homem sapiens, o homem sapiens, que é aqueles antigos lá, precisavam do egoísmo à flor da pele para defender-se. O mais forte brigava com os outros para dominar. E aí, quando a caça arrumava a caça, ele comia primeiro, porque ele precisava continuar sendo mais forte. Depois, na hora que ele estava saciado, ele deixava o restante. Naquela época ainda não existia esse intuito da gente ter 20 camisas, 30 calças, 5 computadores, né, gente? Se um cientista visse, por exemplo, num grupo de macacos, juntar o cacho de banana num canto só para ele, o cientista fala: peraí, isso aí tem que ser estudado. Na natureza não acontece esse ajuntamento. E entre nós tem um monte de pessoas que quer ter tudo. E para isso eles não medem esforços de pisar no pescoço dos outros. Não medem esforços de humilhar as pessoas para que elas se sintam pequenas, para que elas se sintam o tapete para que eles pisem. A humilhação, ela é uma constante em nossas vidas, e hoje a gente precisa fugir muito do noticiário diário, porque ele causa transtorno mental em nós. Ele causa depressão, ele causa ansiedade, ele causa medo. Se fortalecêssemos nossa fé a ponto de mover montanhas, a gente moveria a montanha do medo, a montanha da infelicidade dos povos, a montanha das guerras, a montanha de todos os ilícitos da terra. A nossa fé ainda é pequena. E como diz o nosso professor Clóvis, confiar, acreditar é extremamente necessário. Mas duvidar também é extremamente necessário. Como chegar a um consenso disso? Eu vos pergunto, como chegar a um consenso disso? Hein? Estudando, praticando. E é isso que tirou a gente de casa hoje para estar aqui. É isso que tirou a gente de casa hoje com esse propósito. É isso que fez que ontem a gente fizesse nossa prece ao dormir, pensando que hoje estaríamos aqui. Esse é um caminho que não tem volta. Nós não vamos voltar. Doravante é só em direção ao Cristo. Doravante é só em direção a Deus. Perguntaram aos Espíritos o que precisaria acontecer para a gente ficar em comunhão realmente com a natureza e com Deus. E eles disseram que primeiro exterminar o egoísmo e depois acabar com o narciso. O mito de Narciso
que valoriza Ele de uma forma tão inusitada, faz com que nós queremos ser melhor do que os outros. Então a gente precisa estar sempre manobrando o outro para que ele faça nossas vontades. Esse mito é muito importante, porque ele precisa ser vencido. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em degraus diferentes na mesma escalada. Uns estão chegando lá em cima, outros estão começando. Como eu disse, eu era anjo, eu estava lá em cima, voltei cá para baixo. Tem que começar tudo de novo. E é imprescindível que a gente não desanime em tempo nenhum. Ainda não colocamos ninguém na nossa casa para morar com a gente, para alguém que estivesse na rua. A gente não faz ainda. Ainda não chamamos para a nossa mesa alguém para almoçar que está lá fora pedindo comida. A gente pega um textinho e leva para lá. Quando não pega uma garrafa PET para não sujar o prato. Então, é preciso, antes de crescer, antes de viver, é preciso aceitar o estado que nós estamos hoje. Eu não irei procurar um médico enquanto eu não admitir que eu estou doente. Eu não vou buscar recursos para me comer enquanto eu não admitir que eu estou com fome. Da mesma forma, admitir que o orgulho e a vaidade faz de nós dependentes, escravos de um sistema que a gente já deveria estar abortando. Nós já evoluímos um tanto muito bom, mas a gente não pode descrer. Por quê? Se capela, conglomerado, a ciência chegou a evoluir a um ponto dinâmico, imensamente dinâmico, e o moral não tinha evoluído junto, isso nos alenta que a gente já está buscando um caminho certo. Nossa ciência está muito evoluída, a gente já tem hoje acesso a muita informação, aliás, em excesso, que faz causar ansiedade. E como a gente não consegue agregar todas essas informações, isso causa depressão. Dois pontos muito interessantes que precisam ser abordados o tempo inteiro das nossas reflexões. A nossa irmã Anete Guimarães, ela tem um desenho que ela faz muito interessante. Ela diz o seguinte: aqui nós temos um retângulo com a parte de baixo que é matéria e a parte de cima espírito. E quando a gente chega aqui, a gente está aqui. Qual é a influência total que nós temos? Matéria. Aí o egoísmo ali é importante. Ele vai nos ajudar a defender-se. Ele vai nos ajudar a buscar o crescimento, a buscar a manutenção de nós. Obrigado. Aí a gente vai chegando aqui, ó, 25%. O que está predominando aqui ainda? A matéria. Mas ali já está começando a aclarar que existe algo além.
Existe algo além da matéria. Aí o tempo vai passando, a gente vai buscando, vai caindo, tropeçando, levantando. Um dia alguém nos dá a mão, a gente lembra disso, e aí a gente começa a repetir, e a gente vai chegando aqui. Aqui a matéria já faz parte do nosso ser, mas já existe um campo espiritual que vai fazer com que a gente consiga já compreender a matéria, consiga já compreender a nós mesmos. E aí a aceleração não é mais aritmética, é geométrica, porque cada degrauzinho desse aqui vai subindo aos milhares, a gente começa a acelerar muito mais, porque aí a espiritualização já está tomando conta de nós. Aqui o egoísmo prevalece. Nesse intervalo aqui, o orgulho ainda está batendo forte. Mas quando a gente começa a ultrapassar essa barreira, o egoísmo começa a ser questionado. E o orgulho começa a ser minimizado. Vamos alcançar aqui? Espíritos puros. Será? Quanto tempo vocês acham que vão chegar? Daqui 10 anos? Daqui uns centenas de anos, né? Eu trouxe aqui o seguinte: existe uma relação no mundo tupi, e os índios têm uma relação muito bacana, porque lá não se impõe a moral aos pequenos, não se impõe, não diz assim, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode abusar do outro. Não ensina isso no reino dos índios. Lá eles vivem, e as crianças crescem com o exemplo. Olha que bacana. A gente pensa que a gente é evoluído, e os povos originários têm tradições e têm uma ciência que a gente não conseguiu compreender, porque a gente tentou dominá-los. A gente não procurou ver o que eles têm de interessante para a nossa evolução. A gente quis impor aquilo que a gente sabia. Cultura necessária. Existe também uma coisa chamada Ubuntu. Alguém sabe o que é? É um modo de vida que é predominante na África. E ele tem o seguinte: resgata a essência do ser, uma pessoa consciente de que é parte de algo maior e coletivo. Ou seja, sabe quando o nosso coração e nossa mente começa a imaginar que você não é sozinho, que você não faz parte de um cantinho escuro, fechado, com todo o seu ouro, com todas as suas joias, com toda a sua comida, com todo o seu poder, que a gente precisa de um do outro o tempo inteiro. Gente, a gente precisou de dois. Eu, por exemplo, para vir lá do céu até aqui, eu precisei de um bilheteiro e de um trem para me trazer, um pai e uma mãe. Já deu eles essa augusta bênção. O pai e a mãe precisaram de dois cada um, já são 4. Com meu pai e a mãe já são 6. E nessa multiplicação, para a gente estar aqui hoje, quantos
quantas mãos se uniram, quantos corações se amaram, para que a gente hoje esteja aqui. Isso fora, se a gente imaginar um anjo de guarda. Eu não posso falar muito do meu anjo de guarda, não, porque eu, como sou anjo também, sei que é difícil ser anjo. É muito difícil. Principalmente esse meu anjo de guarda. Eu deve estar aqui perto. E eu sei que ele sofre, coitado. Eu sei que ele sofre comigo. E, gente, imagina cada um de nós tem um anjo superior a nós, que nos abraça, nos acolhe com todo amor, maior que amor de mãe. Porque eu tenho hora que eu acredito que Deus não pode ser pai, Deus é mãe. Porque mãe é que cria, que molda, mãe é que eleva. Então, esse criaram na nossa mente que Deus é pai. E ele, para mim, ele hoje, ele está mais como mãe, porque mãe acolhe em todo instante. O coração de mãe é totalmente diferente. Então esse anjo de guarda, imagina um pouquinho, imagina nós. Quantas vezes passa pela cabeça dele de olhar a gente tropeçando na mesma pedra que ele já ensinou 10 vezes a gente não tropeçar. Levanta o pé, não anda arrastando, e a gente vai lá e tropeça. Por quê? O individualismo nosso ainda é grande, e a gente não consegue às vezes se aperceber que a gente não quer ouvir o outro, que a gente se acha o bom da boca, o bom, a última bolacha do pacote. Quantas são as vezes que a gente se vê assim? Quantas vezes a gente vê o vizinho e fala, ó, aqui em casa não tem isso, olha lá, a briga, não sei o quê. Ao outro atravessando o sinal de trânsito, não tem respeito. Aquela bagunça de carro, de som que passa estrondando aí, não respeita ninguém, não tem educação, não tem pai, não tem mãe para criar. O outro, a gente está sempre julgando. E a gente não só julga, a gente condena. Porque se a gente só falasse, só observasse o tropeço do outro, para que a gente não tropeçasse, já seria uma bênção, já seria seguir o bom exemplo, já seria seguir o bom caminho, a boa nova. Mas a gente, em vez de observar, a gente simplesmente quer condenar. Se o outro não faz aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, está errado. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Então tem que fazer do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Isso ocorre com a gente? Era comigo ocorre, não sei. Porque às vezes tem anjos mais evoluídos aqui, com certeza, mais do que eu. Mas é uma verdade, gente. É uma verdade que a gente não tem como escapar. E essa meditação, ela é muito importante, porque ela vai nos relembrar Santo Agostinho. Quando ele foi indagado o que ele fazia para melhorar, para ser melhor. Quando eu falo essa palavra melhorar e ser melhor, eu lembro do nosso irmão Abílio. Nosso irmão Abílio, pai da nossa irmã, os grandes frequentadores aqui da casa, e tinha um coração de ouro. E
E eles chegaram com um pacotinho de bala, você falou: sua amiga, como é que o senhor está? Melhor que ontem. Toda hora você perguntava: tudo bem com o senhor? Melhor que ontem. E hoje a gente sabe que aqueles que adentraram aquela porta não sairão mais. Hoje a ciência provou que o nosso corpo tem 7 anos, com exceção dos neurônios e os nervos e os músculos do coração. Tudo no nosso corpo morre e nasce o tempo inteiro. Nesse espaço de tempo que aqui 30% do nosso corpo morreu, e 30% já é células novas, vivas, já cheias de energias para nos melhorar. Por isso que a cura é possível. Quando o Chico disse: eu não posso voltar ao passado para mudar o meu presente, mas eu posso começar hoje e vamos fazer um futuro melhor. Ele estava falando cientificamente. Porque se hoje a gente começar a tratar da nossa saúde, uma alimentação saudável, um sono digno, porque parar com esse negócio de ficar até tarde nas telas, parar com esse negócio de ficar com o celular do lado, barulho, quarto com luz acesa, se a gente começar a cuidar, água de boa qualidade, beber bastante, o suficiente para a gente se manter, nós só iremos nos curar. Essa cura é cientificamente comprovada, não é falácia. E com todo o conhecimento que a gente tem, por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Orgulho, egoísmo, vaidade. A gente não consegue colocar na mente que existe uma energia superior que pode nos coordenar e pode fazer com que o nosso coração pulse melhor, pode fazer com que nossa mente acesse o Wi-Fi divino. Tem uma frase que diz que o universo conspira ao nosso favor. É verdade? Conspira para o bem, mas também conspira contra, quando nós vivemos do contra, quando nós vivemos só buscando o nosso bem-estar, sem imaginar naquilo que Cristo, na filosofia que Jesus deixou. Eu serei feliz o dia que, se e somente se, eu conseguir fazer alguém fora de mim mais feliz. Essa é a filosofia do amor de Cristo. É o ágape. Eu sou feliz se eu fizer alguém mais feliz do que eu. Isso é o contrário, é o inverso do egoísmo. É uma razão para a gente buscar. No templo de Apolo estava escrito: conheça a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos, a gente busca lá nosso Santo Agostinho. Como fazer para melhorar? Avaliando todos os dias. O que eu fiz de bom? Poderia ter feito melhor? O que eu fiz de errado? Como é que eu vou consertar? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia estar fazendo e deixei de fazer? A filosofia de Santo Agostinho ela nos leva a buscar um pensamento crítico de nós mesmos.
preciso que a gente tenha um papel e uma caneta num canto do quarto e que a gente anote o que eu preciso fazer, o que eu deixei de fazer, onde eu posso melhorar. Já está provado que o nosso cérebro, ele é um aluno espetacular. Ele aprende pela razão, ele aprende pela visão, ele aprende pela audição, ele aprende pelo movimento. A inteligência artificial que está nascendo aí está num milênio de séculos longe do que essa maquininha aqui é capaz. Fora que nós também já trazemos um banco de dados de milênios. Já vivemos no frio, no calor, já caímos no vulcão, já fomos mordidos de cobra e morremos, o leão já nos pegou, nós já matamos o leão, a gente já fez tudo isso, a gente já foi à guerra, já matamos, já fomos mortos, estamos aqui. Quando a gente busca no banco de dados da memória tudo que a gente já passou nos séculos e séculos, que a doutrina espírita, com a bênção divina de Jesus e com a sabedoria de Kardec, trouxe ao nosso consolo para nos abrir o coração, a gente só tem que agradecer. É o tempo inteiro agradecendo, porque essa doutrina, ela faz com que a gente abra todos os laços, todos os leques de conhecimento. Ela nos abre o mundo, o universo. E o universo para a gente é do tamanho daquilo que a gente conhece. Se eu colocar uma criança aqui no porão e ela for criada ali no quartinho, o universo dela vai ser lá. Se a gente for criado lá na floresta, sem ver a civilização, o meu universo vai ser lá, a minha farmácia vai ser lá, a minha despensa vai ser lá, a minha sobrevivência vai ser lá, o meu universo vai ser aquilo lá. E hoje abre as nossas mentes toda a ciência. A gente consegue ver um buraco negro que a gente nem imagina o que pode ser, como uma coisa que eu não estudo, mas você sabe que tem uma foto lá de um buraco negro, e eles dizem que o buraco negro é como se fosse um campo magnético fortíssimo que pega tudo que está em volta, inclusive a luz. O meu universo não vai até lá ainda, porque eu preciso primeiro conhecer esse universo. Aqui tem universo, aí em cada um de vocês tem um universo que precisa ser conhecido para que ele seja manipulado, direcionado, questionado e melhorado. Se a gente fosse buscar os estudos para buscar conhecimento suficiente sobre orgulho e vaidade, não seria uma hora, não seria uma semana de estudo, seria um ano letivo? Não. São assuntos que a gente não vai conseguir abordar, talvez, nessa vida. A compreensão é muito mais profunda. A compreensão é muito além
daquilo que a gente está buscando. A gente ainda está preocupado em buscar comida para fora de casa. A gente ainda está preocupado de comprar roupa para a gente vestir. A gente ainda está preocupado hoje de dar manutenção na nossa casa que nos acolhe. A gente ainda preocupa com o filho, preocupação justa, com os netos, né? E aí a gente ainda está muito apegado, ainda está muito chão, mas não pode acabar a esperança. Como o Clóvis disse, confiar é importantíssimo, desconfiar também. Mas é muito mais importante a gente acreditar. Porque a gente hoje já tem no nosso coração que existe um Criador, que é puro amor, pura bondade, é onipresente, é onipotente, é onisciente. Nós já temos um irmão chamado, que se deu o nome aqui na terra de Jesus Cristo, que disse que ele e o Pai eram um. Então ele mostrou um caminho aqui. Esse caminho vai levar ao Pai. Seguindo os passos dele, a gente tem nossa Mãe Santíssima, Maria. A gente tem um monte de anjos santos que caminharam, que passaram pela fogueira, que passaram pelos leões e que foram devorados e que foram massacrados e que não desistiram. Lembra dos 2 ladrões? Um debochou, a visão periférica dele. O outro, na humildade, disse para Jesus: não mereces o que está passando, é justo. Eu gostaria que rogasse o Pai um lugar para mim. Na condescendência de Jesus, ele disse: estarás comigo daqui a pouco. Na concepção da vida, se nós acreditarmos, não cegamente, mas na palavra de um ser que disse que nos acolheu, que nos acolheria, que nos acolherá até os últimos momentos da vida, que nenhuma de suas ovelhas será perdida. Esse ser mostrou todo o poder que ele tinha. Ele provou, sem precisar provar nada. Ele nos convenceu. Ele nos convenceu de tal forma que hoje estamos aqui. Que hoje a gente saiu de casa pelo convencimento dele. E nós estamos aqui. E é por ele. É por ele que a gente não pode desistir. É por ele que a gente precisa ver o egoísmo que existe em mim, que precisa ser moldado. É por ele que a gente precisa ver o orgulho que existe em mim, que precisa ser amenizado. E como apagar o fogo? É como contrário do fogo, Então, gente, teria muita coisa para falar. Eu estava tremendo, agora já não estou mais, tá vendo? E olha que vai ficando bom. O tempo acaba. É meio esquisito esse negócio. Só sei que nada sei. Eu vou trazer para vocês
914 do Livro dos Espíritos. Fundando-se no egoísmo, no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Essa pergunta de Allan Kardec, será que a gente vai conseguir? Porque ao que tudo parece, não se vê o final do túnel. Quando eu começo, a vantagem do estudo desse é porque isso introjeta na gente o quanto de egoísmo a gente tem, quanto de egoísmo a gente traz. A minha gaveta, o meu guarda-roupa, a minha roupa, ninguém pode mexer. Meu computador é pessoal. Até nisso, o computador é pessoal. É PC. O celular é individual hoje. O telefone já não pode ser dividido. Nem o telefone já é mais dividido. E como eu posso saber que alguém está melhor ou pior do que eu? Qual seria a gestão que eu poderia fazer para ter esse controle? É calçar as sandálias dele e andar nos mesmos passos dele. Alguém aqui consegue caminhar nos mesmos passos que eu? Eu consigo caminhar nos mesmos passos que qualquer um de vocês? Então como que a gente pode julgar o outro? À medida que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, olha a resposta dos Espíritos. Isso aqui é uma lição de vida, gente. É um livro que tem que estar na cabeceira de todo mundo. 3, 4 perguntas que você lê toda noite ali e dormir com isso, você vai ter uma universidade de conhecimento. À medida que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, menos valor dão a as coisas materiais. Lembra vamos subindo, aqui vai diminuindo, até aqui zerar. É assim que acontece. É assim que acontece. Quando você tira a água da garrafa, fica água. Quanto mais água tiver, menos água. Quanto mais água você pôr, menos água. Então vamos lá. Aí agora não quero acabar. À medida que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretem e excitam. Isso depende da educação. Aqui não tem mais tempo mesmo, né? Eu gostaria de continuar, mas não vou poder acabar a missão. E graças a Deus eu não posso acabar a missão, porque o anjo-chefe disse que quando eu acabasse a missão de falar do Evangelho, que ele me levava de volta. Então, eu não acabei, vai ficar assim. Agradeço demais a compreensão de todos. Espero que a gente leve esse pensamento do nosso dia a dia e que ele seja útil para todos nós. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a Deus, ao nosso irmão, pelo estudo da manhã. Nós temos nossos recados costumeiros. Primeiro recado, orientação para o culto no lar. É só buscar informações na recepção. O segundo é o nosso seminário líder musical, tema Memórias de um Suicida, expositor Cadinho, com apresentação musical do Laboro e Verbos Diversos. Dia 27/5 de 2023, a partir das 18h30, local Rua José Barra, 509, espaço e estrutura. Preço R$ 25,00, venda de ingresso. Contatos nos cartazes que estão na fraternidade e também na biblioteca. Nós temos atendimento fraterno de segundas e quartas-feiras, deixado o nome na recepção a partir das 19h e aguardar no salão. Orientação espiritual também
nas quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar até o final da reunião. Pedimos também, gente, doações para as nossas cestas básicas que são montadas para as famílias. Estamos necessitando de arroz, açúcar, óleo, leite e fubá. Aqueles que puderem doar, é só deixar na recepção. Com relação a atendimento fraterno e orientação, a não ser que seja um caso muito específico de muita necessidade, é bom a pessoa vir assistir algumas palestras, até mesmo para se preparar para o atendimento fraterno, para que tenha maior capacidade de captação daquilo que a espiritualidade amiga vai estar ofertando. Porque a gente sabe que aqui no salão, onde a espiritualidade amiga faz o maior trabalho a nosso favor. Então, dessa forma, nós vamos fazer a nossa prece final, deixando para todos que quiserem tomar o passe. Vai ser formada a fila aqui e a gente pede a caridade do silêncio, porque a espiritualidade amiga trabalha não é somente lá na hora que vocês estão tomando o passe. Aqui na fila também vocês já começam a ser atendidos. Por isso a necessidade do silêncio. Então, vamos rogar ao nosso irmão maior Jesus, ao nosso querido irmão Miramês, a espiritualidade amiga dessa casa, por mais essa oportunidade que recebemos nessa manhã. De tudo aquilo que foi nos ofertado do plano espiritual. Rogamos, Jesus, por cada lar representado aqui nos dois planos da vida, que todos possam receber a visita da vossa misericórdia e do vosso amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A gente agradece, muita paz e luz a todos.